amanhã. Essa é a Madame Maldonado, é a X9 do Jacques Leclerc. Jaqueline ataca de espiã e Victor Valentim contra-ataca de sedutor. O que aconteceu naquele ateliê? Fala agora! Vale a pena ver de novo. Tititi. Diário TV, segunda edição. Oferecimento Hipercap. Neste domingo você concorre no quarto sorteio ao Jeep Renegade. Olá, muito boa noite para você. A Prefeitura de Mogi das Cruzes divulgou hoje novas estratégias para o mapeamento, a testagem e o atendimento de casos da Covid-19, além do tratamento de sequelas. O prefeito Caio Cunha também anunciou oficialmente o novo secretário de Saúde. O novo secretário da Saúde de Mogi das Cruzes foi apresentado durante uma live realizada pela Prefeitura. Zeno Morrone Júnior é mogiano e tem 65 anos. Desde 1979 se dedica à área da saúde. Médico especialista em cirurgia, medicina do trabalho, medicina legal e administração hospitalar, ele já coordenou unidades da Rede Básica de Saúde, foi diretor da Vigilância Sanitária do Alto Tietê e diretor técnico do Hospital Regional Luzia de Pinho Melo. Além disso, foi chefe do Núcleo de Perícias Médicas Legais de Mogi das Cruzes e também participou do corpo clínico de diversas unidades hospitalares do município. Quando a gente faz o curso de medicina, a gente pensa em servir sempre. E é mais uma oportunidade que eu tenho na minha vida em servir ao próximo. Durante a transmissão online, o prefeito Caio Cunha também falou sobre a criação de 3 novas frentes no combate à Covid-19 na cidade. Uma delas é a reativação da central de monitoramento. Quem tiver dúvidas ou com algum sintoma da doença, poderá fazer uma consulta online. As pessoas, qualquer sintomas que ela tiver, ela pode fazer esse pré-atendimento, essa consulta online para dar uma orientação a cada um de vocês. Obviamente, dependendo dos casos, a gente vai fazer todo o encaminhamento. Também foi divulgado que um novo modelo de teste será realizado para ajudar no mapeamento da doença em Mogi. Que é o swab antígeno, que é um tipo de PCR, que o resultado é mais rápido, a confiabilidade é muito maior do que o teste rápido. Então a gente olhou para isso também e fez essa ponderação que vale muito a pena a gente avançar. Apesar de ter um custo um pouco maior do que o teste rápido, a eficácia é muito melhor e a gente vai conseguir ter uma estratégia de solução muito melhor. Durante a coletiva também foi anunciado que na próxima quarta-feira, Mogi das Cruzes deve começar o atendimento para pacientes que tiveram sequelas da Covid-19. 3 locais da cidade devem receber esse serviço. O atendimento pós-Covid lá na Única de Jundiapeba e também no NAF, aqui na Secretaria de Esportes. E já estamos preparando, a gente teve no último sábado agora, nas obras, onde seria o Hospital do Homem e o ProHiper. Ali nós vamos fazer um grande centro de recuperação pós-Covid. No site, a Prefeitura de Mogi das Cruzes divulga um telefone exclusivo para tirar dúvidas de pacientes com sintomas ou dúvidas. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde, pelo Disque Coronavírus. O número é o 4798-5160. Durante a coletiva de hoje, o novo secretário de Saúde falou também sobre o tratamento precoce da Covid-19. Eu sou favorável ao tratamento precoce. Ou seja, começou a ter sintoma, tem que tratar. Não vai esperar piorar para depois procurar, porque muitas vezes não dá tempo. A gente sabe que esse vírus é extremamente agressivo para algumas pessoas e para outras é completamente desapercebido. Então tem pessoas que sentem muito e outras não. Agora, aquelas que sentem, precisa ser tratado precocemente. Agora, o nome tratamento precoce às vezes vira simplesmente uma guerra de narrativa e política, o pior é isso, o que atrapalha muito, né? Então, só para o doutor explicar um pouquinho melhor sobre isso, antes que daqui a pouco tenha mais uma confusão em cima da pauta. Existem coisas diferentes, tratamento precoce e profilaxia. Tá? Essa profilaxia com vários medicamentos, ela é discutível, extremamente discutível. A gente recebe toda hora informes positivos e negativos. Tá?
Isso é uma coisa extremamente discutível. O que eu acho é que as pessoas que têm sintoma, que passem a ser tratadas. Isso é o tratamento precoce da doença. Em nota, a Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que o tratamento inicial já é adotado no município com medicamentos indicados pelos médicos assistentes de acordo com os principais sintomas e queixas dos pacientes para impedir o agravamento da doença. Disse ainda que o tratamento inicial é diferente da profilaxia, que seria o uso de medicamentos antes mesmo de qualquer sintoma ou sem estar doente. A ocupação dos leitos de UTI públicos de Mogi das Cruzes voltou hoje a patamares inferiores a 90% pela primeira vez em mais de 50 dias. O índice ficou em 82,5% nas UTIs. Já nas enfermarias públicas, a ocupação está em 75,8%. Incluindo os leitos dos hospitais particulares, os números caem um pouco. UTIs com 80,5% e enfermarias com 69,9%. Agora vamos falar dos hospitais estaduais. Entre os hospitais, Luzia de Pinho Melo com 94% da ocupação na UTI, 67% na enfermaria. Santa Marcelina e Itaquaquecetuba tem 100% de ocupação tanto na UTI quanto na enfermaria. Regional de Ferraz e Vasconcelos, 80% da ocupação total da UTI e 57% de enfermaria. E agora nós temos os hospitais Dr. Arnaldo Pesutti com 100% de ocupação na UTI e 43% na enfermaria, e o Hospital Auxiliar de Suzano tem 50% da ocupação na enfermaria. Mais 59 mortes por Covid-19 foram notificadas no Alto Tietê em relação ao balanço divulgado na última sexta-feira. A gente fala ao vivo sobre esse assunto com o Natan Lira, do G1. Natan, boa noite para você. Esse número aí de 59 óbitos, ele é maior do que aqueles que vinham sendo divulgados nos últimos dias, né? Oi, Saulo. Exatamente. Boa noite para você e também para o pessoal de casa. A explicação para essa alta nos indicadores aqui do Alto Tietê foi porque só a cidade de Itaquaquecetuba notificou 40 mortes em relação ao balanço que a gente tinha divulgado na última sexta-feira. Vai a tua casa, dá mais fácil alguém dentro me limpar. A gente pediu uma posição para a Prefeitura de Itaquá e eles explicaram que tratam-se de números aí que estavam sendo represados e que desses 40 óbitos, um aconteceu no mês de janeiro e os outros agora em março e também agora no mês de abril. Essas outras vítimas que a gente, para somar 59, eram uma da cidade de Arujá, uma de Guararema, também uma de Salesópolis, 2 de Ferraz, 2 de Poá, 6 de Mogi e 6 de Suzano, além das 40 de Itaquá que eu falei. O Alto Tietê chega agora a 3.490 mortes pela Covid-19. Também em relação à última sexta-feira, mais 799 pacientes testaram positivo para a Covid-19 e o total agora é de 80.727. Outros 517 pacientes também se recuperaram e o total de curados aqui no Alto Tietê chega hoje a 58.107. A média de mortes pela Covid-19 apresenta uma queda de 20% em 2 semanas, isso porque há 14 dias estava em 25 óbitos por dia e hoje essa média ficou em 20. Já a média de novos casos caiu em 28% também em 2 semanas. Há 14 dias era uma média de 418 confirmações da doença por dia e hoje esse número ficou em 301. E lá na nossa página tem uma matéria mostrando que a taxa de isolamento social no Alto Tietê caiu nesse último final de semana, que foi de maior flexibilização do Plano São Paulo. Todos os detalhes estão lá na nossa página, g1.com.br/TV Diário. Saulo. Muito obrigado, Natan. Boa noite. Boa noite. Os municípios da região recebem hoje uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 com 23.900 imunizantes. As doses devem ser retiradas por cada cidade no grupo de vigilância epidemiológica em Mogi das Cruzes. 9.730 vacinas são da Coronavac para a segunda dose de quem tem mais de 68 anos. Outras 14.170 são da AstraZeneca para a primeira dose de idosos. Para a primeira dose de idosos com mais de 63 anos, de acordo com o consórcio dos municípios do Alto Tietê. Este é o 18º lote que chega aqui ao Alto Tietê. As temperaturas amanhã ficam bem mais baixas e a sensação volta a ser de frio na região do Alto Tietê. Veja os detalhes na previsão do tempo.
Uma frente fria avança pelo sudeste. Esse sistema ajuda a levar mais umidade para a região e as temperaturas vão ficar mais baixas ao longo da semana. A terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Pode ter períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 16 e máxima de 23 graus em Santa Isabel. Comerciantes de Mogi das Cruzes pedem a permanência das mudanças na Lei Mogi Mais Viva. Com a pandemia, algumas medidas foram adotadas para flexibilizar a lei, mas quem tem loja afirma que ajudaria em muito se essas alterações fossem definitivas. Contatos na fachada. Informações importantes nesse período de abre e fecha por causa da quarentena. As lojas têm divulgado bastante os aplicativos de mensagens, as redes sociais, os sites. Afinal, mesmo de portas abertas, muitos clientes ainda preferem comprar pelo sistema delivery. O problema é que alguns comerciantes ficam inseguros na hora de colocar faixas e cartazes na frente dos estabelecimentos. Isso por causa da lei em vigor Mogi Mais Viva, que proíbe esse tipo de ação. Mesmo na pandemia, a gente tem um certo receio, né? Por mais que o prefeito esteja ajudando um pouquinho nessa parte, que os fiscais não estão passando tudinho, mas tem essa parte, né? Não tem nada oficial, não chegou nada oficial. Não tem nada oficial realmente ainda, né, que eu saiba. Isso na semana passada, depois de mais de um ano de pandemia. O decreto publicado no dia 23 de abril autoriza, em caráter excepcional, os estabelecimentos comerciais a utilizarem as fachadas para a fixação de comunicado de prestação de serviços. E hoje nós podemos colocar faixa do WhatsApp, informando delivery, drive-thru, tudo quando o comércio está fechado. Essa flexibilização vai até o final da pandemia, quando ficou vigente o estado de calamidade. Essa iniciativa tem sido fundamental agora na quarentena, mas o que os comerciantes querem mesmo é a revisão da Lei Mogi Mais Viva de 2009. Eles pedem algumas flexibilizações que podem fazer toda a diferença, ajudar a alavancar as vendas, especialmente diante desse cenário econômico tão delicado. Entre os principais pontos estão a liberação oficial de faixas e cartazes nas fachadas nos períodos de datas comemorativas, a utilização de 50% das vitrines para anúncios de preços e promoções, liberação para propaganda de patrocinadores e parceiros das lojas e também o retorno de algumas mídias exteriores, como, por exemplo, anúncios nos ônibus municipais. Hoje, pela lei, nada disso é permitido. O consumidor não consegue detectar quando a loja está fazendo uma liquidação, uma promoção, porque ela impede que seja feito isso. 1 metro dentro da loja não deixa o consumidor visualizar esse tipo de propaganda. E hoje a gente vê que fica impossível o comerciante se comunicar diretamente com o seu consumidor através desse motivo. Então a gente não quer que seja novamente a cidade suja, mas a gente quer só uma flexibilidade dessa lei. O Charles tem uma empresa de comunicação visual e faz parte da comissão do Sim Comércio, que luta pela modernização da lei. Sabe que a organização é fundamental para o paisagismo e boa aparência da cidade, mas acredita que dá para encontrar um ponto de equilíbrio que atenda todos esses requisitos e também seja bom para os comerciantes. Quando a lei foi implantada, Mogi das Cruzes não tinha um regramento, então você encontrava de tudo sendo feito na cidade. Então o ordenamento veio, ele num primeiro momento pareceu um pouco rígido, mas foi necessário, a gente entende, e na nossa leitura ali só deu certo, não só pelo texto jurídico, que ele é um pouco rígido demais, mas por causa da adesão do comércio de pronto, dentro do prazo que foi dado. Então a gente entende que o comércio, de uma maneira geral, ele é obediente à lei. Então agora a gente entende que é o momento que cabe a gente criar uma lei um pouco mais moderna, até porque tecnologias que não existiam em 2009, hoje elas estão auxiliando o comerciante a atingir o seu cliente. Do começo do ano para cá, o grupo já protocolou ofícios na Prefeitura e na Câmara pedindo a revisão da lei Mogi Mais Viva. A dona da papelaria no centro de Mogi está ansiosa pelas possíveis mudanças que podem ter impacto direto no dia a dia do estabelecimento.
para poder pôr os preços, fazer promoção lá na frente. Já facilita bastante para os clientes saber o que a gente tem de diferente. Chama atenção. Chama mais atenção do que ficar sem pôr as placas, porque é 1 metro pro fundo, senão fica mais para frente, fica melhor para os clientes enxergar, né? Por mais que a gente faça grande, as placas, então eles já enxergam, né? De acordo com a Câmara de Mogi, uma possível alteração da Lei Mogi Mais Viva vem sendo discutido nas reuniões da retomada econômica realizadas pela Comissão Permanente de Indústria e Comércio com os órgãos do comércio e indústria, mas ainda não tem prazo para votação. Na sexta-feira, a Prefeitura afirma que o objetivo é minimizar as perdas dos comerciantes e facilitando assim a divulgação de contatos para a venda remota dos produtos. A Prefeitura ainda diz que vai ser criado um grupo para discutir a alteração da lei de forma definitiva. Veja a seguir, Ferraz de Vasconcelos retoma as aulas presenciais nas escolas da Prefeitura. O Diário TV volta já já. Estamos no pior momento da pandemia, mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha, Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. De montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. E mesmo depois de tomar a vacina, continue tomando todos os cuidados. Mantenha o distanciamento social. Use máscara e álcool em gel. Vacina sim. Uma campanha do consórcio de veículos de imprensa para todos. Juan sabe que Luna tá viva, mas a melhor amiga dela, ó, não sabe não. Gabi, nunca mais faz uma coisa dessas. A gente é só amigo e vai ser sempre assim. A única conclusão que eu tiro disso tudo é que acabou tudo entre mim e o Juan. Daqui a pouco... Uai, mas não vai ser por isso que você vai se atirar nos braços do Theo, viu, Flor? Você não esquece, ele é enteado da sua mãe, isso é confusão na certa. Salve-se quem puder. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Mogi das Cruzes sancionou um decreto que permite a retomada gradual dos cursos de ensino superior, técnico, profissionalizante e livres. Para falar mais sobre isso, a Paula Moreira está numa escola que oferece cursos técnicos em Mogi das Cruzes. Boa noite, Paula. Oi, Saulo, boa noite para você, para quem está acompanhando o Diário TV. Pois é, muitos cuidados para essa retomada aí com segurança, né? O primeiro protocolo é em relação à capacidade, só 35% da escola então está autorizada a voltar para a aula presencial. Aqui pela escola estão espalhados esses avisos, ó, sempre lembrando, né, de higienizar equipamentos, mouse e teclado, coisas que são compartilhadas, lembrando também do uso da máscara, né, que tem que ter o tempo todo. Quando o aluno chega aqui na escola, tem a medição de temperatura, ó, o termômetro está aqui, essa lista, inclusive, com as temperaturas dos alunos, né? Eles assinam depois que tem essa temperatura medida. Tem o álcool em gel também, que está disponível para todo mundo. A gente está nessa aula de informática que retornou hoje, dá para ver que está todo mundo bem separadinho, um aluno por mesa, e aí eu vou conversar com a Vivian, né, Vivian, que voltou hoje para o presencial na aula de informática. Por que você decidiu voltar para o presencial, né? Um curso tão prático, né? O que você estava sentindo falta? O IAD, né? Fazer em casa, assim, você escolhe o horário que você quer fazer. O presencial
presencial, o esclarecimento aqui com o professor, você tira melhor as suas dúvidas. Eu prefiro fazer presencial. Foi muito bom a aula ter voltado, a gente está no módulo Excel, um módulo mais difícil, então assim, é bem mais complexo. E as dúvidas com o professor, está aqui, ele está te ajudando a esclarecer melhor as dúvidas. Tá certo, obrigada, viu? Bom retorno para você. Aqui nessa escola de curso técnico, então são 20 cursos, né? A maioria já voltou para o presencial. A gente vai falar com o Marcos, fazenda diretora aqui da Unidade, né, Marcos? Conta pra gente como que tá sendo esse primeiro dia, né, de retorno. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos ouvem. O retorno está sendo um sucesso. Sendo um sucesso. Eu acredito que hoje, durante o dia, nós tivemos um retorno na faixa de 25% a 30% e agora à noite atingimos os 35%. E os alunos têm essa opção, né, Marcos, de voltar ou não para o presencial? Sim, desde o ano passado, quando nós desenvolvemos os cursos em formato EAD, eles tiveram essa opção e continuam tendo. A gente percebe que as pessoas estão querendo retornar, salvo alguns casos especiais, né? Mas a maioria está querendo retornar. E aí, expectativa para que tudo corra bem, né? Muitos cursos que já estão na parte teórica ainda, vocês deixaram no EAD, né? Sim, aqueles cursos que estão iniciando, estão na fase inicial, que ainda tem toda a parte teórica, a gente está dando preferência de mantê-los ainda no EAD. Assim a gente consegue reduzir o número de participação dos alunos presencialmente e dar ênfase, dar uma prioridade para os alunos que estão no curso mais avançado, com aula teórica, com aula prática, perdão. Perfeito, obrigada, viu? Boa noite para você. Boa noite. Só reforçando então, as aulas voltaram aí para os cursos superior, técnico, não só para adulto, né, mas também para criança, que a gente sabe que é complicado lá em Ferraz de Vasconcelos. As escolas municipais então retomaram as aulas hoje. Confira na reportagem. Fazia tempo que não se ouvia esse barulho por aqui. Depois de mais de um ano sem aulas, as mais de 60 escolas municipais de Ferraz de Vasconcelos reabriram nesta segunda-feira. Depois de fechar as escolas no ano passado, a gente não voltou como rede com aulas presenciais, mas desde o começo do ano as escolas estão abertas e se preparando para voltar a receber alunos com regularidade. Então esse primeiro dia tem sido muito aguardado, tanto por nós que temos pensado esse retorno, quanto pelos professores e principalmente pelas famílias e pelas crianças. Eu sempre falo, se a gente pudesse perguntar para as crianças, as escolas teriam retornado muito antes. Os protocolos Os protocolos estão por todos os lados. Álcool gel, professores e funcionários protegidos, distanciamento até na hora do lanche. Na EMEB Silvino Antunes de Souza, 20 crianças vieram nesse primeiro dia. Uma semana de aprendizado. Então ainda é um retorno mais tímido, com menos crianças retornando e que a gente vai se ajustando no que precisar, não de protocolos, né? Isso está todo mundo bem treinado, com todos os equipamentos, mas de rotina mesmo. Para a partir da semana que vem já voltar com mais força. Trabalhando com 20% da capacidade, por enquanto as crianças devem vir uma vez por semana. Nos outros dias continua o sistema online. Na sala da Vânia vieram só 3 dos 21 alunos. Para ela, a volta é um desafio, mas foi muito esperada. Estar de volta para a sala de aula é um grande desafio, né? Para nós como professores, nós como pessoa também, né? Nós temos a nossa família, temos o nosso dia a dia. É um desafio muito grande, porém nós estamos aqui para cumprir o nosso trabalho, né, de forma lúdica com as crianças e realizar a melhor forma possível. Para os pequenos é bom estar de volta. Estava com saudade da escola? Saudade. Já para os pais, o cuidado da escola traz segurança. Pra gente é difícil, para eles é mais ainda, por ser criança e ter mudado totalmente a rotina deles. Mas eu trouxe porque ela me pediu muito e eu acho que é importante para eles, né, voltar a ter contato com outras crianças. Pelo menos a minha não tem contato com crianças em casa. Então acredito que para ela seja bom, né, mas assim, com todos os cuidados que a escola, né, mostrou pra gente que tá tendo, né. Na rede particular, as aulas presenciais estão acontecendo desde fevereiro. Segundo a diretora dessa escola infantil de Ferraz, esse período tem sido de muito cuidado e tudo tem dado certo. A retomada é
com muita expectativa, tanto da equipe quanto das crianças, dos pais, né? As crianças, eles estão de uma forma bem positiva, atuando certinho com os protocolos, muito otimistas por voltarem à escola, estão muito felizes mesmo, né? E nós procurando trabalhar à risca em cima do plano, né, de retomada das aulas. Uma atenção e um carinho que só elas têm para oferecer. Para eles, lugar de criança é mesmo na escola. Melhor aqui na escola, porque eu gosto de brincar com os amiguinhos e as professoras brincam até com a gente. E no G1 você encontra a situação de todas as cidades do Alto Tietê em relação à volta às aulas. A oferta de estágios e vagas para aprendizes, de acordo com o levantamento do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, ficou estável no Alto Tietê na comparação entre os últimos 3 meses do ano passado e os 3 primeiros meses desse ano. Mesmo com o ritmo mais lento da retomada da economia, aos poucos as contratações vão voltando a fazer parte da rotina das lojas. O ambiente tem tudo que a maioria dos jovens gosta e é aqui que o Renan passa parte do dia. Ele só tem 18 anos e já trabalha como técnico de eletrônica nesta loja no shopping de Suzano. Entrei aqui trabalhando como vendedor. Como tem assistência técnica aqui, comecei a me identificar e, resumindo, antes de entrar aqui eu não tinha nenhuma expectativa da profissão que eu queria seguir. Você quer falar, agora você já sabe o que você quer fazer? Agora eu já decidi, agora eu já me identifiquei. O que você quer fazer? Trabalhar com eletrônica. Renan é um dos 4 funcionários da loja que fazem parte do... pode se tornar um obstáculo. Falta de experiência, com 14 anos, difícil arrumar emprego. Já trabalhei em diversos outros lugares, mas em nenhum lugar eu era valorizado, em nenhum lugar eu conseguia me identificar com o que eu estava fazendo. Ou quem sabe, até uma vantagem. O mais legal é que eles vêm com toda a vontade do mundo de aprender, de ajudar. Acaba ficando mais fácil, que você acaba moldando eles às suas necessidades ali e eles vão aprendendo com isso responsabilidade e várias coisas que eles aprenderiam num emprego que às vezes eles não estariam preparados. Um levantamento feito pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, mostra que o número de vagas abertas para jovens em estágio e aprendizagem cresceu no começo deste ano. Nos 3 primeiros meses de 2021, as oportunidades foram quase 30% maiores se comparado. 30% maiores se comparadas com os últimos 3 meses de 2020. Aqui no Alto Tietê, nesse mesmo período, houve uma estabilidade, o que, apesar de indicar que a região anda num ritmo mais lento de retomada da economia, ainda pode ser visto como um ponto positivo. A gente fala que, inclusive, quando tem momentos assim como crises, o CIEE acaba tendo uma vantagem em relação ao programa de estágio, porque ele é uma contratação com menos investimento, por exemplo, que um jovem aprendiz. Então, por isso que eu falei, dentro de todo o cenário é uma visão muito positiva, não ter tido uma queda abrupta, mas que está tendo uma retomada lenta, mas que está tendo essa retomada. O estágio, segundo a supervisora do CIEE, foi o programa mais afetado. O jovem aprendiz ele se manteve por conta das medidas provisórias. O estágio realmente no começo do ano passado, começo da pandemia, teve uma queda abrupta, mas teve uma retomada aí no último trimestre, então a gente percebeu já uma crescente no último trimestre do ano passado e agora ela se mantém estável. O agravamento da pandemia com o fechamento do comércio e muitas incertezas influenciaram nisso. Só que Simone afirma, mais que nunca, agora não é hora do jovem desistir. É importante que ele continue buscando a educação continuada, que ele continue investindo aí nos cursos online. O CIEE, por exemplo, tem diversos cursos gratuitos na nossa plataforma do CIEE EAD, que são os cursos à distância. Então, quanto mais ele se capacitar e usar este momento para incrementar o currículo dele com habilidades de cursos, isso é muito produtivo para ele. E é de olho no futuro que Marlon já pensa em contratar ainda este ano mais jovens para a equipe. Por essa facilidade que eles têm no aprendizado, no apoio, eles sempre vêm com muita vontade de aprender, muita vontade de ajudar e é muito bacana ter isso aqui na loja.
Atenção, oferecimento Hipercap. Neste domingo você concorre no quarto sorteio a um Jeep Renegade. Assista agora sua novela das 7. Salve-se quem puder. Saboreie com Sadia. No capítulo anterior.